Olá, meus caros, nessa oportunidade vamos falar sobre as mudanças ou remudanças, reviravoltas do senhor pastor Lorival de Almeida, referente ao apelo, ao aceitar a Jesus. Deixando o seu like, o dislike e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Lembrando aqui que eu não viso criticar por criticar, mas sim fazer uma crítica construtiva e não destrutiva. Há diferença nisso. Inclusive, se você for lá no site da IPDA, lá diz se alguém tem sugestão que mande. Eu já estou mandando aqui, tá? Ou já estou dando o recado aqui. Bom, o senhor Lorival de Almeida, que muitos que são da IPDA devem conhecer, o seu posicionamento, contrário ao próprio missionário Davi Miranda, que ele não tinha tanto apreço pelo próprio sogro e vice-versa, né? Então havia uma espécie de racha doutrinário. O Lorival era um pouco mais liberal e o missionário conservador. No entanto, o próprio missionário às vezes cedia algumas coisas por conta da sua familhinha. Como, por exemplo, a questão aí, quase já no final da vida dele, de liberar a depilação. Como, por exemplo, o senhor Davi Filho voltar a pregar em 2008, inclusive eu estava lá naquela reunião, lá no Tempo 3, a Irene falando que não tinha pecado nenhum, a questão do adultério, e a Maria Rosa Tenório até falou contra isso, mas não deu crédito. Aí em 2009 volta o senhor Davi Filho pela terceira ou quarta vez, que ele era o pula-pula, né? Pula aqui, pula lá, pula aqui, pula lá. Ele ia e voltava. Era o crente Raimundo, um pé na igreja e 2, 3, 4 no mundo, né? Porque o que ele fazia era a mesma coisa que fazia no mundo. E a igreja vetava a possibilidade de novo casamento, então ele saía para fazer, vamos dizer, as suas necessidades fisiológicas, entre aspas. Então, havia essa diferença. E o Lorival, às vezes, era contrário a isso. No entanto, tem um lado no Lorival que era muito radical, vamos dizer assim, no sentido de ser bastante liberal. Bastante liberal. E, inclusive, eu tive até uma treta aí com ele, né? Eu já contei aqui no canal. E eu tive, não, na realidade, ele que teve. Eu fui fazer uma pergunta para ele, eu era novo convertido, ele veio com 4, 5 pedras para cima de mim e nem me respondeu bolufas. Inclusive, aí eu mandei para o missionário repreendeu ele lá na reunião em 2006, referente à bateria. Porque também é outro mito. O missionário tirou lá em 68 a bateria, mas os filhos utilizavam. Em 99, 2000, inclusive, a minha mãe foi numa concentração que ocorreu em Curitiba, no campo do Curitiba, do Couto Pereira, e lá eles estavam tocando bateria. Depois tiraram, depois voltaram. Estava no RI que era vetado, que não podia. Eu fui fazer uma pergunta e ainda fiz para Débora, veio o Lorival e respondeu com 7 pedras, né? Em cima da gente. E quando o missionário morre, o Lorival começa a implementar tudo de novo que ele queria dentro da igreja, né? Já remove lá a cabine de vidro, coloca o púlpito normal, porque aquela cabine de vidro, para quem não sabe, existia, pelo fato que o missionário levou 3 tiros, tem um processo, eu posso qualquer dia colocar até aí mesmo no canal, está no Tribunal de Justiça de São Paulo, em 1992, que veio um cara e realmente deu 3 tiros nele, né? Pegou um de raspão e o outro não pegaram. Então ele usava aquilo lá para se proteger. Aí o Lorival tirou, aí o Lorival colocou os telões, pois é, o missionário não queria, em televisão, já colocaram em mídias sociais, redes sociais, Facebook, Twitter, que o missionário chegou a dizer que o Twitter era Twitter e o Facebook era do diabo. Que a Irene chegou a falar para ele, mas ele não cedeu. Essa parte ele não cedeu, outras partes ele ia cedendo aos poucos. E o que ocorre? Então, o próprio Lorival começou a pregar nas quartas, que era os cultos do missionário de gratidão, e também no domingo, que era os cultos das campanhas que o missionário fazia, né? Que trazia bastante gente, milagre e tal. Ele pregava, e chegava na hora de aceitar Jesus, ele dizia assim, não, fica aí onde você está. Fica onde você está aí, que não precisa vir aqui. Aonde você está, não precisa vir aqui. Para fazer diferente do missionário, porque o missionário fazia aquela convocação. Ei, irmão, venham, se arrependa, Jesus, vem aqui ao altar, Jesus está aqui no altar, aquela coisa toda, né? Para convencer as pessoas a se converter e mandar também jogar os cigarros para se libertar dos vícios do cigarro, das drogas. Então era chuva de pacote de cigarro aqui, de droga, né, aqueles pacotinhos de droga lá, eu já não sei nem o nome, né, porque eu nunca usei isso.
E então o pessoal ia lá e jogava, e era até uma ritualística, né, digamos assim. Tem alguns que se libertavam mesmo, né? E ele fazia aquela apelação, aquela pregação, dizendo que o cigarro tem 4.720 substâncias, dentro das quais são 600 cancerígenas, você está morrendo aos poucos, isso Jesus não quer. E isso nem tem mais na igreja, né? Até muito bom isso. E aí ele citava até a Organização Mundial da Saúde e tal. Lorival, quando a partida, logo o missionário morreu, ele já sendo quase que um missionário agora, né? Substituiu o mesmo, já que não tinha mais de um, só o Davi ficou ali e logo deu o que nós soubemos aí, né? Então o Lorival pregava e dizia, fica você aí, aceita Jesus aí. Agora deve ter ouvido alguma repreensão e seguido as recomendações da diretoria da irmã Ireni, a partir, se eu não me equivoco, desse ano, ou finalzinho do ano passado para esse ano. Agora ele chama todo mundo para vir para frente, né? Ainda canta um hino para convencer as pessoas a aceitar a Jesus. Por quê? Não estava vindo a rentabilidade, de certo, né? Estava perdendo em membros. Então vamos fazer que nem o missionário fazia, porque dava certo. Se você for estudar na história, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aí no card, como surgiu o apelo. Surgiu pela figura de Charles Finney. Fazia esse apelo em 1800 e pouco. Era um metodista. Agora o Lorival, vamos seguir o que o missionário fazia, e tem lá alguém da igreja reformada, das tradicionais que vão fazer também. Então você vê que o sujeito muda e depois desmuda, né, para não perder os prosélitos, os seguidores. Então é algo assim bem complicado do senhor Lorival, né? E eu não duvido nada, porque ele tentou implementar bastante coisas aí. Se não der certo, cair cada vez mais como está caindo em membros, não adianta estar dizendo, que nem um dia ele disse aí, não sei se foi nesse ano ou no ano passado que eu escutei, a igreja é mais que cresce. Cresce aonde? Divisão, em monte de divisão, qualquer lugar aí tem, em Santa Catarina, né, em regiões, micro-regiões de Santa Catarina, de São Paulo, por aí, é a abertura de igreja em cima de abertura de igreja. É o obreiro saindo, é membro junto com o obreiro saindo. Por exemplo, aqui onde eu moro na região, já abriu 3 igrejas. 3 igrejas da IPDA, inclusive a igreja do Monge, Johnny Monge. E era o presbítero da IPDA foi para a igreja do Johnny Monge. E vem aqueles lá que querem a doutrina mais tradicional do missionário. E não querem aquela pataquada do Lorival. O Lorival nem orava por milagres, agora está orando por milagres, mudou nisso também. Faz o apelo como se mudou. Então agora ele está mudando porque ele viu que ninguém vai atrás do que ele diz ou do que ele pregava. Porque quem tinha capital religioso, quem tinha pessoas, não vou dizer fãs, até alguns eram fãs de fanáticos mesmo, era um missionário. O missionário criou isso. Quem fez a obra foi o missionário. O Lorival veio como um aí para... se aproveitou, né? Se aproveitou aí do missionário, né? É claro que o missionário teve uma desilusão com o Sérgio Sora, que o Sérgio Sora era o cara dele, o Daniel era o cara dele, o Davi Filho era o cara, e não botava fé no Lorival, nunca colocou o Lorival, que eu saiba, porque eu tenho familiar, muitos acham aqui que eu não conheço a Igreja de Deus e Amor, eu tenho 30 anos, e eu fui apresentado na Igreja de Deus e Amor. Só que depois eu fui para outras igrejas, eu conheci outras igrejas e fui me converter só com 17 anos. Então eu conheço isso aí já desde 30 anos atrás praticamente, porque a minha tia foi a primeira a se converter, e na Igreja de Deus e Amor tem quase 40 anos de Igreja de Deus e Amor. Então conhece, e ela sempre dizia o seguinte, que o Lorival nunca foi bem quisto pelo próprio missionário, nunca colocou o Lorival para ser, por exemplo, dirigente de São Paulo ali, da sede parece, e de outras igrejas. Só quando foi lá para os Estados Unidos, ficou lá nos anos 2000 e foi para Curitiba, né, dirigiu Curitiba e apanhou lá, quase mataram ele, aquela coisa toda. Na realidade ele tinha mais confiança, o missionário do Sérgio Sora, porque o Sérgio Sora pegava aquela doutrina, aquela coisa toda, né. Eu me recordo vagamente de algumas pregações do Sérgio Sora, quando veio aqui em Santa Catarina, quando eu era criança. Agora o senhor Lorival, voltando, né, está querendo mudar, fazer que nem um missionário, né, e capaz dele mudar, e tomara que mude mesmo, né, mas com sinceridade. Mudar para o mal é terrível, tem que mudar para o bem, né? Fazer campanha de milagre, orar, santificar, fazer o que o missionário fez para a igreja ficar de pé, porque senão não fica. O filho dele está voltando. O filho dele falta muito para chegar aos pés do próprio avô. Eles querem colocar. Mas o rapaz, ele está assim, claudicante, porque ele não sabe se vai pela vereda do modernismo, que o pai até que se enveredou e quer que se faça assim, mas está vendo que não está dando tanto certo, e não quer ser tanto conservador que nem o avô.
Então vai ficar naquele conflito. E a Igreja Deus Amor, para continuar de pé, do jeito como era antes, só com o conservadorismo do missionário, porque essa é uma característica dela. Algumas coisas tem que mudar sim, mas não ao ponto de ir ao radicalismo, ao extremismo, a colocar teatro, como colocaram aí, a cantata, colocar reunião aí de casais, aquela coisa toda, dentre outras coisas, que poderia ter sido feita à parte, em outros locais, abrir, por exemplo, um salão só para isto, não ali o culto ser mudado por conta disso. Ah, vai cativar os jovens. Não dá de momento. Muitos acham que não, a Igreja de Deus Amor está crescendo. Ela não está crescendo. Ela está estagnada e às vezes diminui muito. Como já disse, tem muita gente que é do conservadorismo, do missionário, da doutrina, está saindo. Quantas pessoas estão na igreja desse Júlio César aí, da Santidade e Arrependimento? E querendo ou não, fora aquilo que ele tem lá de, que é um pouco exagerado, que o missionário não concordava com aquilo e não pregava aquilo, mas ele tem alguma coisa nos usos e costumes da igreja e do missionário. O Johnny Mange, então, nem se fala. O Johnny Mange ainda tem um plus, que é o conhecimento, que ele é formado. O missionário não era. Então ele usa o conhecimento dele para justificar ou ratificar alguns usos e costumes. O pessoal gosta disso, aí vão querer modernizar, vai ficar, eu já disse em outros momentos, vai ficar que nem uma igreja reformada ou qualquer outra igreja. Então a sugestão para a Igreja Deus Amor e para o Lorival, voltar ao que era antes. Não remover os antigos marcos de uma maneira extremista e corrigir algumas coisas, no entanto outras permanecer muito. A igreja sem oração e sem palavra não subsiste. Essa é a realidade. Abraço e até a próxima.